Olá, sejamos todos muito bem-vindos e mais uma live da Associação Espírita Caridade. Agora, na Semana Municipal Espírita de Canoas, com o tema Pandemia, Dor e Bênção. E a cura? A Semana Municipal Espírita de Canoas teve a promulgação de sua lei 5.210 em 19 de setembro de 2007. Vivemos aí algum tempo já com a Semana Espírita, para ser mais preciso, 15 anos de Semana Municipal Espírita de Canoas. Essa lei está inserida no calendário cultural de Canoas. Que bom, né, que temos a nossa Semana Municipal Espírita. Bem, para iniciarmos esse trabalho é necessário nos socorrermos do Livro dos Espíritos, que assim traz na pergunta 728 que Kardec fez aos benfeitores. É lei da natureza a destruição? E eles respondem: preciso é que tudo se destrua para renascer e se regenerar. Porque o que chamais destruição não passa de uma transformação que tem por fim a renovação e melhoria dos seres vivos. Que pergunta fantástica, maravilhosa. Nós que achamos que tem que destruir aqui e ali. Eu moro em frente a um colégio que hoje abriga mais de 1.400 alunos estudando. Na frente já tinha um campinho de futebol. Árvores, tudo. Domingo era um festerê danado aqui na frente da nossa casa. Destruíram tudo. Destruíram a ala de lazer. Muita gente falou, e agora? Onde vamos jogar futebol? O nosso churrasco de domingo na área de lazer. Construíram uma escola maravilhosa. Meu filho se formou aqui. Meu caçula. Minha neta estudou aqui. Nós não conseguimos compreender, como nos dizem os benfeitores, as tais desgraças. Mas Kardec vai adiante e na 737 ele pergunta: com que fim fere Deus a humanidade por meio de flagelos destruidores? Olha, a pandemia é um flagelo destruidor. Respondem eles: para fazê-la progredir mais depressa? Já não nos dissemos ser a destruição uma necessidade para a regeneração moral dos espíritos em cada nova existência? Sobe um degrau na escala do aperfeiçoamento, não percebem? Preciso é que se veja objetivo para que os resultados possam ser apreciados. Somente no vosso ponto de vista pessoal os apreciais. Daí vem os que qualificais de flagelos, por efeito do prejuízo que vos causam. Acabei de falar isso. De uma melhor ordem de coisas e para que se realize em alguns anos que teria exigido muitos séculos. Bem. Pela divindade, está tudo correto. Tudo perfeito. Não cai um fio de cabelo da nossa cabeça ou uma folha de uma árvore sem que esteja programado. Nós é que somos muito pequenos para entendermos as leis divinas. E aí fica cada vez mais difícil para nós termos uma compreensão mais apurada do que ocorre. Observemos que nós vivemos um momento, eu diria assim, atípico não é, porque é lei da natureza. A geração que estamos vivendo tem todo o aporte, toda a tecnologia, todas as informações que a minha geração não teve, que a sua não teve. E, infelizmente, essa geração que aí está lê mal, escreve mal e se comunica também muito mal. Por que isso? Falta de instrução. Allan Kardec disse: o planeta vai se regenerar mais pela educação do que por qualquer outra coisa.
Mas se os nossos filhos, essa geração que aí está, que com 13, 14 anos são chefes de quadrilha, são criminosos, já com mais mortes nas costas do que a idade que eles têm, teve pais. Teve os primeiros educadores que foram os pais. E o que aconteceu? Se uma educação melhor não deram, porque uma educação melhor não tinham. Por quê? Porque lá atrás, logo ali atrás, a nossa mãe não trabalhava. Eu que tenho a idade, minha mãe trabalhou muito porque meu pai morreu muito cedo. Eu tinha 12 anos. Hoje, as mães trabalham por vezes mais que os pais. Elas trabalham às vezes em 2 empregos para sustentar essa geração que aí está, que dorme até o meio-dia, porque estuda de noite, né? Não lava um prato para a mãe. Porque todo esse preâmbulo, Rubem, das crianças, dos jovens, que você está fazendo aí. Ainda não falamos da criança. O espírito que chega muito inteligente, mandão, não é acostumado a ouvir não. Porque por vezes é um capitão de indústria, um milionário que está reencarnando aí, nunca ouviu não de ninguém. E agora tem muita dificuldade para aceitar não dos pais. Muito cedo. Ele vai para a educação. De onde é isso, Rubem? Deveria ser em casa, primeiramente. Não, aí não. Mamãe disse que não, meu amor. Não. Ser enérgico. Não vai amar menos por isso. É por estar amando muito que faz isso. Mas não. A primeira educação, geralmente, eles não gostam que fale creche. É na escola infantil. Lá que ele vai ter vida social. Lá que ele vai ouvir os nãos carinhosos, mas vai ouvir. É lá que ele vai ter que aprender a ter disciplina. É lá que ele vai ter que aprender a respeitar, embora tenha que se defender e bater no outro. É lá que vai despertar a sua maldade interior que todo o espírito tem e traz. Emmanuel nos diz, até os 7 anos seria o ideal para educar a criança. Criar esses laços de afeto, esses laços de amor tão necessários para a reeducação desse espírito. Que aí está, que é o nosso dever primeiro reeducá-lo espiritualmente. Dos 7 anos até os 10 anos, ele está assimilando tudo aquilo da vida social. 6, 7 anos, no colégio, brincadeiras, folguedos, mentiras, tudo quanto é bobagem inerente a essa idade. Dos 11, 12 em diante, ele vai vir para fora como ele é. Ou seja, as tendências instintivas do espírito vão aflorar e vão fazer um somatório do que recebeu. Isso é a base primeira. Quando nasceste em casa, não foi boa, o trabalho está praticamente perdido no sentido de educação familiar. Infelizmente é assim. E por que ele não recebeu essa educação? Porque alguém não tinha, alguém não buscou. E hoje, como é que se faz? Hoje, sim. As casas espíritas estão voltando dessa pandemia, muito acanhadas. A gente vai falar um pouquinho mais de profundidade mais adiante das casas espíritas. E elas estão de portas abertas às evangelizações. Antes era de 3 anos em diante. Não. Agora os bebês já tem casas que recebem bebês para evangelização. Para que o seu filho, mesmo nos pais gestantes, mesmo na barriga, ele ouça que estão falando em Deus, em Jesus, para que isso desperte. Quando nascer, reencarnar, a palavra Deus, Jesus, lhe seja comum aos ouvidos.
A gente não pensa nisso, porque a gente não tem religiosidade. A gente vive o presente num imediatismo terrível. Tem que pagar a luz, eu tenho que pagar a água, meu Deus, esse gás já foi tão caro. Infelizmente, nós pensamos assim. E temos isso aí, às mãos. Todo esse caos moral. O nosso problema aqui é moral. É moral. A falta da religiosidade, a paciência, o amor e o respeito pelo próximo estão indo pelo ralo. Nós não temos isso como no passado. Nossa mãe, nosso pai eram analfabetos ou semi-analfabetos, maior parte. Mas nos ensinavam os bons preceitos. Que a gente deixou pra lá. Era muito chata, mãe era muito chata. A mãe nem sabia escrever, queria pregar moral pra gente. A moral dela vale sempre, vale até hoje a moral. Nós dizemos isso, temos muita vontade para falar, porque trabalhamos numa casa espírita, que trabalha com espíritos. Tem muito lugar que é uma casa espírita, mas não, espíritos não rolam lá. Não, só ler, passar e falar para os outros, né? O que eu nem sei se eu estou fazendo. Então eles dizem muito, que tem muita saudade da mãe, os espíritos. Quando são esclarecidos, desaparece, ela é mostrada uma figura da mãe, se emocionam sempre. Porque mãe é mãe sempre. Claro, tem algumas aí que não vamos nem falar nisso, que não é a proposta. Ficar malhando que não tem que ser malhada. Muitas mães adentram com seus filhos na casa espírita hoje, drogados, ladrões, alguns até assassinos, e querem curá-los. Eu sou o primeiro a lhes dizer, seu filho não tem mal nenhum. Seu filho tem uma deseducação de muitos anos, talvez desde o berço, muito mimo. Só as duras provas da vida, agora, como diz o Emmanuel, poderão auxiliá-lo. A senhora gostaria de frequentar a casa espírita? O nosso trabalho de desobsessão, para que a parte espiritual seja trabalhada, para ver se ele se conscientiza de alguma coisa. Eu não sei se ele vai querer vir, não é? Ele não gosta, nunca viu, mas não gosta. Ainda, com 18, 20 anos, ainda é a mãe ministrando os mimos. Casa espírita não é para passar a mão na cabeça de ninguém. Muito embora. Tem muito espírita covarde, omisso, que se esconde atrás das palavras do Evangelho, chamando o Evangelho para frente, e ele não faz nada. Não existe no planeta uma doutrina, uma crença que possa explicitar tão claro de onde viemos, onde estamos, para onde vamos, o que é a morte. Por que meu filho, minha filha me detesta tanto? Por que a minha relação com a minha esposa esfriou tanto? Por que eu não gosto mais dela? Por que eu já fico olhando para outras? Porque você errou. Você teve a oportunidade de dizer sim ou não. Mas se você dissesse não, o pai dela mandava me prender. Então você tinha uma alternativa lá. Aprenda a amar. Ninguém nasce odiando ou amando. Tudo isso se aprende ao longo da vida. Isso é uma longa história, não? Cada um tem uma forma de enxergar, o que eles entendem por amor. E o que seria o amor? Todos nós, seres humanos vivos, nascemos, viemos com uma parcela crística, bem aqui no peito do lado esquerdo. Sabe como é que é a cabeça de um alfinete? Não é a cabeça do alfinete, é a ponta do alfinete que é mais fina. É aquela luminosidade que está ali. Como é que você sabe disso? Jesus disse no Evangelho, faça brilhar a vossa luz. Que luz? Essa luz, ela se expande. Ela se expande. Tem
Espíritos que eles chegam assim, o peito deles é luminoso, essa luz. Ele fez brilhar a sua luz, está expandida. Essa é a tão falada, tão mal compreendida parcela crística. O que é necessário para isso? Nos livrarmos das mesquinharias, dessas coisas comezinhas que aí estão, para fazer brilhar a luz. Como? Amar, perdoar, procurar compreender e não julgar. Essa é a proposta. Senão não vai acontecer, não tem como acontecer. Como dissemos, a casa espírita está de braços abertos. Acontece que só frequentar a casa espírita é que nem aquele que passa debaixo de um jorro de água e não passa o sabão. Não vai se limpar nunca. Hoje está cheirando mal, mas acabei de tomar um banho. Não, te molhou, te refrescou. É necessário que nós nos enfronhemos. Quem é que quer isso? Ninguém. Eu quero lá em determinada crença dar o dízimo, o trízimo, sei lá o quê. E fim de semana eu quero meu churrasco, minha cachaça, minha cerveja e acabou. Pasmem, tem espíritas assim. Quando você convida ele para um trabalho, uma envergadura, tu vê, né? Esse dia justamente eu tenho um compromisso. O futebol. Qualquer coisa que eu valha. Reunião com os amigos. E respeita-se isso. Por isso que são tão poucos espíritas. Não, com rótulo de espírita tem um caminhão. Tem milhares. Mas o espírito é dedicado com tempo para amar o próximo. Complicado, complicado. Não conseguimos encontrar. A casa espírita vai fazer sempre tudo que der. Mesmo, por vezes, sabedores que você não é merecedor. Mas nós não somos Deus nem Jesus para dizer se você é ou não merecedor. No entendimento de alguns homens travestidos de espíritas, você não merece. Não vale nada, vagabundo, prostituta. Parece que Jesus fez isso, né? Não. Jesus acolheu. Olha os dois ladrões que estavam ao lado dele na cruz, segundo a Bíblia. Olha a Maria de Magdala, prostituta. Jesus não andava com os doutores, não se soube, pelo menos, que ele frequentasse as altas rodas. O simples é que nem o lírio no lodo. Ele está ali no lodo, mas ele não é do lodo. O que ele está fazendo ali, Rubem? Por vezes perfumando, embelezando o ambiente. Essa é a proposta do trabalhador, o servidor, aprendiz do Cristo. Aonde chegar, ele tem que estar alegre e feliz. Não é chegou a cara de demônio aí, não? Parece um diabo. Não. Essas expressões existem. O Espírito, que ele disse, ele fala. Gente, isso aí existe. Nós somos seres humanos. O plano de expiações e provas é de fazer caca e caca. Até aprendermos. Na nossa fala nós dissemos que muito espírito está escondido. O ideal seria estudarmos com mais profundidade. Se não sabemos, vamos calçar, nem que seja só um pé da sandália chamada humildade, e lá onde sabem. Vem cá, como é que a gente está fazendo? Que jeito é? Você falou lá que era assim, que era assado. E temos como provar isso aí. Você quer saber? Tem que falar. As casas espíritas, vamos falar mais aí. Acontecemos, estão voltando. E o trabalhador, às vezes, não quer voltar. Muito chateado. Entra no mil desculpas. Até foi bom esse descanso, eu estava com uma carga horária muito pesada, agora eu posso me dedicar um pouco à minha vida. A sua vida física. Quando as pessoas chegam à nossa casa, os assistidos, essa é a palavra bonita, os pacientes, os doentes, será que me entendermos? No atendimento fraterno, carinhosamente, o atendente, o que eu traço à casa espírita? Aí eu estou com dificuldade, assim, não consigo dormir, eu estou com...
Jaqueca, sei lá quê. O senhor poderia, se quisesse, frequentar a nossa casa, vir uma palestra, dar um passo, uma politificada. Qual é o dia? Ah, posso. Ele vem. As casas que têm um pouco mais de profundidade, o senhor poderia vir falar fazer tudo isso que dissemos. Assistir a palestra, tomar passe, água fluidificada. Poderia frequentar um dia de desobsessão? O que é isso? Vai ser bom. É uma palestra que você vai ver aí. Enquanto ele ouve a palestra aqui no salão, lá em outra sala, concomitantemente, estão os médiuns trabalhando. Vamos trabalhar no campo espiritual dos irmãos aqui presentes. E lá saem cobras e lagartos. Ouvimos muitas pessoas dizer, olha, eu não sei o que fizeram aí, mas eu estou melhor, estou me sentindo bem. Estou dormindo bem, aquelas ideias loucas foram embora, eu estou me sentindo muito bem. Esse é o trabalho espiritual. Feito. Segue certinho. Não adianta tu vir na casa espírita levar água fluidificada e toma um gole de água, e toma um gole de cachaça, toma um gole de água, toma uma cerveja. Oi. Mente, rouba, joga. A proposta espírita é uma mudança interior, muito chamado de reforma íntima. Também. Você está disposto a fazer isso? Não sei se está. Não, obrigado. Mas vai lá pelo menos. Diz tudo isso. E o trabalhador espírita? Quando está voltando com essa vontade, né? A passos de formigas sem vontade, como diria o cantor. Não é para fazer a mesma coisa? Oi, mano. Seja bem-vindo. Como está? Ah, tô bem. Está se vendo ele no vermelhão dos olhos, na forma de fazer. Você observa que aquele que se afasta um pouco da casa espírita, ele volta numa grosseria. Está diferente. Está com outra roupa. Não gostaria de fazer alguns atendimentos espirituais, o mesmo que ele faz para os outros. O quê? Ele não fala isso para o atendente. Ele fala assim, até posso fazer, como se ele estivesse fazendo um favor para a casa espírita. Mas depois que sair dali, esbraveja. O que é isso? Ele ficou louco? Sou palestrante, sou médium, sou dialogador, sou facilitador. Passar por um trabalho de atendimento espiritual e ir para a desobsessão, ele ficou louco. O que está passando para nós? A ideia de que não adoece, que ele é especial, que ele não precisa. Seria o momento de colocá-lo lá. Senta aí, bota o médium aqui. Vamos trabalhar no campo espiritual do nosso irmão aqui. A ele ouvir como ele está bem. E tudo que está acontecendo na casa dele, o espírito obsessor vai trazer aqui. Para que ele faça uma reflexão. Não, Rubem, não podemos socar o nosso companheiro. Isso vai melindrá-lo. Continuamos assim, deixando eles embora, para não melindrar eles, não ficarem bravos conosco. E na nossa casa eles podem ficar bravos e ir embora, não tem problema. Nós não somos hipócritas, está passando uma coisa e fazendo outra. Graças a Deus está tudo maravilhosamente bem, até onde eu sei. Eu não sei, porque o processo de obsessão ele não é assim, estava bem ontem, e hoje amanheci obsidiado. Não rola assim. Não é isso. Que bom que as casas espíritas se conscientizassem e procurassem se auxiliar nesse sentido. Vamos falar com fulano, né, que parece que sabe do jeito que está falando. Vamos falar com Beltrano, fazer um grupo, deixarmos o preconceito, o orgulho, o pseudo-saber de lado. E irmos conversar. E saber, vem cá, onde é que vocês tiraram isso aí que vocês estão falando? O trabalhador assim, eu vou pedir licença aos irmãos para me servir. E o Evangelho segundo o Espiritismo, melhor, esse aqui é o livro dos médiuns, não?
que diz: a obsessão é uma ação persistente que um espírito mau exerce sobre um indivíduo. Apresenta caracteres muito diversos, desde simples influência moral, sem perspectivas, sinais exteriores, até a perturbação completa do organismo e das faculdades mentais. Oblitera, ou seja, bloqueia todas as faculdades mediúnicas. Traduz-se na mediunidade escrevente pela obstinação de um espírito em se manifestar com exclusão de todos os outros. Isso no livro dos médiuns, uma segunda parte, no capítulo 23. Em todos os casos de obsessão, a prece é o mais poderoso auxiliar de quem age de atuar sobre o espírito obsessor. Lá, no Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 28, item 81, parágrafo 6, diz assim, depois de uma explicação sobre a obsessão: e não é tudo. Para garantir-se a libertação, cumpre induzir o espírito perverso a renunciar aos seus maus desígnios, fazer que nele despontem o arrependimento e o desejo do bem, por meio de instruções habilmente ministradas em evocações particulares. Vou repetir: evocações particulares, não foi eu que inventei. Está lá no Evangelho. Objetivando a sua educação moral. Pode-se, então, lograr a dupla satisfação de libertar um encarnado e de converter um espírito imperfeito. Observemos que, né, não é tão simples só quando se lê. Por que não se trabalha essa parte? Sabe o que está lá no capítulo 28, o Evangelho segundo o Espiritismo? Ah, sim, as preces, né? Como ele estudou, não? Isso aqui é sobre obsessão. As evocações particulares nem são evocações. Senta aí, vamos trabalhar no campo espiritual tulano. O espírito nem foi evocado. Não nominamos nada. Vamos evocar o espírito. Não. E para aqueles que acham que eu estou falando sobre evocação, no frontispício, na primeira página do livro dos médiuns, lá diz bem assim. Vamos ver se a câmera pega aí. Olha ali, vamos ver se a gente consegue ver. Não? Ali, ó. Guia dos médiuns e dos evocadores. Oi? Peguei o livro dos médiuns, pela FEB. Não fui eu que inventei isso aí. O que nos leva a pensar? Foi estudado superficialmente para que nós chegássemos ao cúmulo de abolir, capítulo 25 do livro dos médiuns sobre as evocações. Kardec fez isso a mancheias lá, no Céu e o Inferno, segunda parte. Hoje, nós conversamos com todos aqueles desencarnados do movimento espírita, os nomes do movimento espírita, nós conversamos com eles. Nós os evocamos aqui, e eles vêm, e estão trabalhando. Nós temos um trabalho aqui, às sextas-feiras, que chama-se Minutos da Caridade. E esses manos trazem as mensagens maravilhosas que vocês ouvem. Então, a cura está dentro de nós. Todos nós temos o remédio para todos esses males. Rubem, mas tem a esquizofrenia, tem a epilepsia, tem... Oi, são males da alma. As pessoas podem não se curar 100%, mas vão viver maravilhosamente bem se compreenderem isso aí, ou pelo menos frequentarem a casa. Nós temos na casa crianças com autismo mais leve, um pouquinho mais agudo, e estão aí trabalhando. Uns na evangelização, né? Os adultos trabalhando. Oi, o que é? Está doente? Está pesteado? Não. É necessário que nós possamos conhecer. Esse trabalho que acabamos de falar, está lá. Jesus falou sobre isso. Quando os apóstolos não conseguiam curar alguém lá, ele disse, né?
Para esse trabalho é necessário jejum, jejuar e pressa. Quer dizer, tu tem que parar uma semana de comer, não? Jejum da maledicência, da luxúria, do ódio, sentimento de vingança, do rancor, da arrogância. Esse é o jejum. A pressa você sabe fazer. É importante que você saiba quem é o benfeitor que está com você. Você que é trabalhador espírita. Quem é que está trabalhando com você? Como é que é o nome dele? Você inventa. Você tem que ouvir o espírito dizer, eu me chamo fulano. Ou pode me chamar de fulano. Ele tem que vir aqui. Dizer para nós. Ai, não. Você tem medo. Tá certo. A gente respeita. Tem essa facção aí, essa facção de espíritas que tem medo dos espíritos. E a gente respeita. Quem sou eu? Eu sou o Rubem, vice-presidente da Associação Espírita Caridade. Estou convidando você a vir frequentar alguma coisa, vir observar aqui como é que é o nosso trabalho. Se é isso que eu estou dizendo. Nosso telefone? Isso aqui é uma propaganda. 98417 0308. Liga para mim. Agenda alguma coisa. Tenta buscar. É necessário. Vou repetir. A cura está em nós. A prece é um lenitivo maravilhoso. A partir do momento em que começamos a orar, no começo pode que nós não tenhamos entendido, até achemos que não está surtindo efeito. Mas está. E muito! E muito! Nós temos um benfeitor, guia espiritual, e tudo que você joga para o alto, ele absorve, tria e manda para o lugar ao qual você quer que vá. Mas alguns falam que estão falando direto com Deus, com Jesus, tá bom, fica lá. Eles são mais íntimos, né? Se dão melhor com Jesus, com Deus. Nós preferimos ir pelo benfeitor, sempre na direção de Deus e Jesus, e preferimos nos chamar de servidores e aprendizes do Cristo, porque estamos aprendendo todos os dias. Então, sobre a pandemia, dor e bênção, é uma dor? Sim, claro. Se um cão desaparecer do nosso meio, nós lamentamos, choramos, porque somos sensíveis, porque amamos, porque temos apego. Imagine um ser humano. Mas os espíritos atendidos aqui, agora atendendo os espíritos entubados, não tem religiosidade alguma. É necessário que nós passemos aquilo que nós sabemos. Vamos buscar. Olha, está cheio lá, está cheio. Nas prateleiras da casa espírita, algo chamado humildade. Como que está cheio? Porque ninguém pega. É o que mais tem lá. Mas a omissão, o falatório da vida alheia, as prateleiras estão vazias, porque todo mundo levou. É necessário que nós busquemos a reforma interior. Não basta só falar em ou de Jesus. Temos que tentar segui-lo. Não com a mesma velocidade, não com a mesma intensidade ou com a mesma pureza, mas pelo menos isso aqui é os passos de Jesus. Ele fez isso, faria isso. Nós não temos essa pureza, nós ainda não perdoamos como Jesus perdoa. Nós ainda não amamos como Jesus ama. Mas qual é a idade de Jesus? Bilênios, trilênios, sei lá. E é assim. É perdão e amor incessante em nome do Pai. Meus irmãos amados, levemos isso. A cura está em nós, na nossa melhora. Creiamos que Deus existe, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E nós somos seus seguidores. Hoje, sempre, nem importa a quantidade de tempo que leve, nós deveremos chegar lá. Com certeza chegaremos. O atraso é por nossa conta.
Obrigado.